Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, bom dia. Já é oficial e já foi notícia na Rádio Nacional de Angola. O FMI anunciou um pacote de ajuda externa ao nosso país no valor de 3,7 mil milhões de dólares para apoiar o nosso programa de reforma económica e fiscal. E a OPEP decidiu finalmente anunciar a redução da produção de petróleo no mercado de compra e venda do precioso líquido. Vai haver menos 1.200.000 barris por dia, o que, dizem os especialistas, vai fazer subir o preço. Sábado às 10h10. Senhores adultos, pais, mães e tios, nós as crianças de Angola queremos pedir-vos um futuro sem corrupção. Sábado às 10h10, a estratégia do Executivo no combate à corrupção. A grande... Tem separador na trilha. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. E esta é a última edição do ano do nosso sábado às 10h10. A Rádio Nacional de Angola tem já no ar a sua programação de período festivo. Todos parecem precisar de sentir um pouco mais de leveza para o bem-estar que as festas da família precisam. A carga informativa da Rádio Nacional de Angola passa a ser feita também nesse espírito, deixando mais tempo para refletirmos sobre outras coisas, de preferência boas, mesmo que o ano seja ainda um ano difícil. E quando falamos da quadra festiva, vem sempre primeiro o Natal, e o Natal é das crianças. Para este sábado, nós pedimos a ajuda ao Nério Pereira, que tem 15 anos, e à Ridaura Massochi, que tem 14 anos. Na verdade, já não são crianças, são pré-adolescentes, que é aquela fase difícil da vida em que começamos a atravessar a difícil ponte entre a infância e a idade adulta. Pedi aos dois para me ajudarem a entrevistar a doutora Inocência Pinto, que é Procuradora-Geral Adjunta da República e que exerce a função de Diretora Nacional para a Prevenção e Combate à Corrupção. Bom dia, doutora Inocência. Muito bom dia, Paula. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Nacional de Angola. A Ridaura e o Nério ainda não chegaram. A informação que temos é que choveu muito no Zango e eles estão um pouco atrasados, mas vão estar aqui connosco também, com certeza. A música vem já a propósito do tema de hoje e é do Yannick Afromen. Aqui ninguém tem juízo, é o que parece. E se tem, são poucos. Eu só vejo loucos. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Deus já nos fez, mas muitos ainda se fazem do jeito que falam, não é do jeito que agem. Da corrupção, todos os dias reclamamos. Mas quando somos promovidos, posto lá também roubamos. Aqui poucos pensam no bem comum, é só no comum, micha. Mesmo sem pressa pagamos, corrompemos pra não ficar na bicha. Há muito que andamos em contramão, muitos parecem sérios, mas não são. Já temos mulher, mas na rua quase todos temos amantes. Me fala não, tá a dizer que o outro é arrogante, ele próprio não é humilde. Esse assim não é bruxo, no mínimo já fumou weed. Colocamos pessoas erradas no lugar certo. Erro, estão sempre na igreja, mas quando há problema correm logo nos quimbandeiros. Quando outros ganham batota, só quando é a vossa vez é que tá bom. Outro estudou, arranjou emprego, porque não, é por ser latão. É tipo falar de satélite, fico logo mal disposto. Quando arranjamos um lado, estragamos no outro. Aqui ninguém tem juízo, é o que parece. E se tem, são poucos. Eu só vejo loucos. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Aqui ninguém tem juízo, é o que parece. E se tem, são poucos. Eu só vejo loucos. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Do nada te metem no grupo do WhatsApp, estamos todos lá. Se a notícia é verídica ou não, só queremos ser primeiros a partilhar.
Temos muita vontade, mas pouca seriedade. Por isso é que hoje até palhaços estão a virar celebridades. A culpa não é só da mídia, o povo gosta de mediocridade. Acham graça em coisas fúteis, batem palma em coisas inúteis. Rabo grande tá na moda, boi de make-up na cara, você assusta. Só vejo niggas com puxinhos, cabelo na cara e damas com peruca. Não há jornalista, não há cantor, aqui todo mundo chupa. Luandina, Tigra, Nocale, Eca. Vamos tocar 2 músicas antes do jornal, não é isso? Fumo, agora estamos a ver fumo. Não vai haver espaço. Afinal é gato. Esses jovens só pensam em namorar. De fato, Tem 4 minutos a música. não podem ver mulher. Correm logo pra corromper. Aqui ninguém tem juízo, é o que parece. E se tem são poucos, eu só vejo loucos. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Aqui ninguém tem juízo, é o que parece. E se tem são poucos, eu só vejo loucos. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Yannick Afroman, este apelo à mudança que às vezes acontece se cada um de nós quiser mudar e não apenas disser que quer mudar. Bom, quando nós fazemos os resumos da semana no início dos nossos programas ao sábado, sentimos sempre que ficam muitas coisas de fora que não couberam no tempo dos noticiários. Hoje decidimos ir buscar algumas dessas coisas. Maria Celestina Fernandes, uma das poucas persistentes da literatura infantil, deu uma entrevista à Angope e disse que o compromisso com as crianças, o seu compromisso com as crianças, é eterno. Ngushi dos Santos fez ontem o lançamento do seu livro TPA e Outras Histórias. Parabéns e obrigada, Ngushi, que fiquem os depoimentos para os historiadores. O Frei António Estevão vai lançar no dia 22 de dezembro um livro sobre a evangelização através da notícia, com base num estudo à Rádio Eclésia. E a família de Azancô de Menezes também deixa um contributo para os que estudam a história do país. Percursos da luta de libertação nacional, viagem ao interior do MPLA. As memórias pessoais de Hugo Azancô de Menezes. Aqui em Luanda, na Praça da Independência, está a decorrer a Feira do Hip Hop. Música e dança para os conhecedores, apreciadores, interessados e curiosos. Valdemar está a correr o lançamento da campanha Diga Não à Corrupção. Mas isso vamos falar mais daqui a pouco e com mais pormenor. Valdemar Bastos, Prémio Nacional de Cultura e Artes 2018, está em concerto no show do mês. Paulo Flores e Yuri da Cunha também fizeram um inesquecível dueto esta semana. Não, é o computador que atrasou. Quem foi que falou que eu não sou um cadengue atrevido? Ganhei minha fama nesse samba de rodar e fico feliz em saber o que fiz pela música. Me faça um favor, respeita quem pode chegar onde a malta chegou. Também somos linha de frente de toda essa história. Nós somos do tempo do samba, sem massa e sem glória. E não se discute o talento, mas seu argumento me faça um favor. Respeita quem pode chegar. A menina tá bem aí. Chegou. E a malta chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém, enfrentando no peito um bué de preconceito e muito desdém. Hoje em dia é fácil falar, essa música é nossa raiz. Tá chovendo de malta que fala de samba e não sabe o que diz. Por isso vê lá onde pisa, respeita a camisa que a gente suou. Respeita quem pode chegar onde a malta chegou. E quando pisares na banda, procure primeiro saber quem eu sou. Respeita quem pode chegar onde a malta chegou. Respeita quem pode chegar onde a malta chegou. Paulo Flores e Yuri da Cunha numa versão da canção original do brasileiro Jorge Aragão. Bom, no que diz respeito à informação desta semana, vamos começar pelos partidos. O novo responsável da JURA, a Juventude da UNITA, chama-se Agostinho Camuango, fez a sua primeira grande intervenção pública e criticou a Operação Resgate. Considera que seria necessário começar pelas ações pedagógicas e não pelas repressivas.
Luísa Damião, que é a primeira mulher vice-presidente de um partido em Angola, faz hoje o seu primeiro teste de massas no comício do Akukungu, que assinala o 62º aniversário do MPLA. Na verdade, o ato já começou. Da atividade do Executivo, daríamos destaque às audiências que João Lourenço deu a representantes da sociedade civil, ao lançamento do debate público da Estratégia para os Direitos Humanos, à apresentação da Estratégia de Prevenção e Combate à Corrupção e à visita da Primeira-Ministra do Reino da Noruega, um dos países menos corruptos do mundo. Amanhã é o Dia Mundial de Luta contra a Corrupção e a prevenção e combate à corrupção vai ser o nosso tema do programa de hoje. Justino Mabaia, bom dia. Bom dia. Graciano Paulino Ndovala, falo a partir de Benguela. A corrupção é um mal dentro de uma sociedade ou de um país. Otávio Vicente, eu falo a partir da província do Ija. Acredito que um país só desenvolve caso não tenhamos um nível de corrupção conforme esteve antes. Dália Yamba, falo a partir de Benguela. A corrupção está a ser combatida, não digo que vai se combater rápido, mas calmamente vamos conseguir. Eu, Lália da Costa, falo a partir do Luís. Acredito que não estamos a 100% do combate à corrupção. Corrupção. Depois da guerra, é o grande mal que assola Angola. Os dados falam por si. Angola faz parte do grupo dos 20 países mais corruptos do mundo. É o 5º país mais corrupto em África e o primeiro mais corrupto da SADC. O governo está decidido a mudar o quadro. Elaborou um plano estratégico de combate à corrupção que, para a sua implementação, o Estado vai gastar 8 mil milhões de kwanzas em 5 anos, isto é, até 2022. Nesta semana, o Inspetor-Geral do Estado, Sebastião Lunza, olhou para aquilo a que chamou de atos de improbidade, para dizer que, no período 2016 a 2017, o Estado perdeu muito dinheiro, milhões de dólares e de euros, e bilhões de kwanzas. Na sequência dos atos de improbidade praticados pelos gestores públicos, no decurso dos exercícios econômicos 2016 e 2017, o Estado angolano terá sofrido prejuízos financeiros na ordem de 787 bilhões, 797 milhões, 461 mil, 159 kwanzas e 41 cêntimos e 60 milhões de dólares americanos, bem como 15 milhões de euros, resultantes essencialmente de pagamentos de despesas injustificadas, pagamentos de obras públicas não realizadas e desvios de fundos públicos. José Pedro Cachiungo é membro da direção da UNITA. Disse que o seu partido olha com muito ceticismo para as ações de combate à corrupção levadas a cabo pelo governo, porque, como disse, muitos dos que hoje se predispõem a combater a corrupção foram os corruptos de um passado recente. Mesmo assim, José Pedro Cachiungo apoia o plano estratégico de combate à corrupção e sugere um papel relevante do Parlamento. Estou de acordo com o projeto que mobiliza todos os angolanos para combater a corrupção. Mas é bem que nos expliquem. Vamos nos mobilizar todos para combatermos a corrupção toda ou alguma corrupção? Estas questões têm que ser esclarecidas. E o fórum, na perspectiva da cidadania e na perspectiva constitucional, que deve trabalhar essas matérias, é a Assembleia Nacional. Custa acreditar que haja um executivo que não se deixe fiscalizar pela Assembleia Nacional, mas pede que os militantes do partido, alguns membros da sociedade, fiscalizem. Então, sem querer desencorajar as iniciativas, porque este combate é um combate patriótico, queremos apelar para uma honestidade intelectual, uma dose um bocadinho mais elevada de verdade neste combate e, sobretudo, a capacidade de nos convencermos a nós, os céticos, não por distribuição de manuais, PowerPoints muito bonitos, não, mas por atos. O pesquisador e analista político Elson de Carvalho considera que o combate à corrupção deve passar pela mudança de mentalidade e comportamento. Sugere que o Poder Judicial deve definir estratégias de combate à corrupção e o Parlamento fiscalizar as ações do governo. Que a Assembleia Nacional, que é a legítima representante do povo, cumpra com uma das suas funções mais importantes, que é de fiscalizar as ações do governo.
Sem fiscalização, há mais possibilidade de que a corrupção ganhe corpo e faça ninho. E que tudo o que se fala até aqui sobre o combate da corrupção não vai trazer o resultado que se espera se essa fiscalização não acontecer. De Mbanza Congo, o ponto de vista de um economista, José Ntsimba Rosada, disse que a corrupção mina o desenvolvimento do país e inibe a influência de investidores estrangeiros. A solução, segundo o economista José Ntsimba Rosada, é trabalhar no sentido de baixar consideravelmente o índice de corrupção para tornar a economia próspera. Um país onde há índice mais baixo de corrupção, acredito que naquele país a economia é próspera, porque os investidores vão ser atraídos a partir daquela variável, como nós dizemos na economia. É um dado que dá para investir naquele país. A Salvador Freire, presidente da Associação Mãos Livres, perguntamos: como avalia a ação do governo no combate à corrupção? Eis a resposta. Eu vejo como uma ação de grande luta, uma ação de coragem, uma ação em que, de facto, há envolvimento, sobretudo da pessoa do Presidente da República, que está preocupado com a questão da corrupção no nosso país. Portanto, há uma coragem, há uma vontade, há, digamos assim, a atenção primordial para que combata a corrupção, tendo atenção que a corrupção corrói o tecido da sociedade angolana. Maria Teresa Manuela é angolana e comissária da União Africana para os Direitos Humanos e dos Povos. Reconhece, em função de dados publicados por organizações internacionais, que Angola não está nada bem em matéria de corrupção. 2018 foi definido pela União Africana como ano de combate à corrupção. Maria Teresa Manuela disse que Angola começa a dar 3 minutos, certeza. Sintonia com os parâmetros da União Africana. O Estado angolano tem feito um esforço para poder sair desse foco e, nesse aspecto, ratificou a maior parte dos instrumentos internacionais e regionais sobre a corrupção. Aprovou leis e criou instituições para o combate ao fenômeno, mas, infelizmente, até hoje não foram muito eficazes. Então, neste momento, Angola alinha os seus esforços aos da União Africana para que o combate à corrupção seja um facto tangível a nível do país. Neste último sábado, às 10h10 de 2018, vamos voltar a falar da corrupção, numa grande entrevista com técnicos da Procuradoria-Geral da República sobre o plano estratégico de combate à corrupção. Está acabado. Obrigada, Mabai. Amanhã é o Dia Mundial de Combate à Corrupção. Jonuel Gonçalves, vamos lançar os dados para a nossa grande entrevista de hoje. Como os dias que são dedicados por temas, é uma moda que se instaurou há alguns anos atrás, o Dia Mundial contra a Corrupção dá lugar a algumas anedotas e, naturalmente, que dá lugar a muito ceticismo, ou seja, qual é o valor de um dia desses perante a determinação de um grupo de pessoas que, como aves de rapina, se lançaram em cima dos recursos públicos ou se lançaram em cima de métodos delinquentes para acumular capital, ou ainda se lançaram em cima de falhas do sistema para aí acentuar privilégios. É claro que tudo isto tem um significado político muito mais vasto e é praticado minuto a minuto no mundo inteiro. No momento em que estamos a falar, no momento em que nos estão a ouvir, alguém, e não é só um ou dois nem três, alguém está a fazer roubos de dinheiros públicos em várias partes do mundo. Não somos um caso único, mas somos dos casos mais graves se olharmos para a classificação da Transparência Internacional, uma ONG que ganhou respeitabilidade e que vem desenvolvendo uma campanha que, no fundo, dá alguns resultados, na medida em que, pelo menos, as sociedades vão conhecendo os níveis de desvio que vão sofrendo. É exatamente dinheiro do povo. São recursos dos países que são desviados. Isto é um crime muito grave, sobretudo em África, porque provoca fome. Por exemplo, quem rouba verbas do serviço de saúde está a cometer um assassinato no imediato.
Quem rouba verbas que são destinadas à criação de novos empregos está a provocar desemprego. Se os números referidos em manchete do Jornal de Angola forem verdadeiros, ou seja, de que gestores ao longo dos anos teriam desviado da economia angolana ou feito perder 800 mil milhões, nós temos aqui um roubo monumental. E isto dá, se fizermos a média desde a independência para cá, dá vários anos do produto interno bruto. Se utilizarmos a média dos últimos anos, dá no mínimo 6 a 7 anos de PIB totalmente desviado. Ora, esta é uma situação que exige a tomada de medidas a 2 níveis, mas o nível principal é o nível da cooperação internacional. E é aqui que nós queremos ver agora qual é o significado da palavra cooperação, porque ela tem sido usada por países do hemisfério norte para darem a impressão de que estão a ajudar o Sul e que estão muito preocupados. Se tem essa preocupação, este capital delinquente que os serviços de informação do Ocidente sabem muito bem qual é, este capital tem que ser devolvido aos diversos países. E nós estamos na frente nessa diligência. Obrigada, Jonuel Gonçalves. Senhores ouvintes, os números estão disponíveis, os números de telefone também. 927-780-879 e o 941-580457. Através destes números, as vossas opiniões, as vossas dúvidas, as vossas questões e aquele apelo que nós fazemos sempre. Por favor, sejam sucintos, resumam as vossas questões, porque há sempre um ouvinte a seguir que fica à espera, que não consegue entrar, e nós só vamos com esta parte dos ouvintes até às 11, porque às 11 começa a nossa entrevista com a doutora Inocência Pinto, Procuradora-Geral Adjunta da República, Diretora Nacional para a Prevenção e Combate à Corrupção. Esta vai ser a nossa grande entrevista de hoje. Às 11 horas nós começaremos a entrevista. Não tenho nenhum sinal. José Felipe, Luanda. Olá, José Felipe, bom dia. Hoje foi o primeiro. Está a ligar-nos de Luanda. Seja bem-vindo. Ok, bom dia, minha mirífica jornalista. Faça favor de dizer, José Felipe. Ok, sou mesmo José Felipe, speaking here, and willing day fast. José Chiloa. Antes de tudo, agradecer mais uma vez o ensejo que me foi fatível na melhor casa de rádio do país. Entrando ao tema, eu vejo que a Rádio Nacional, todos os sábados, 10 às 10, tem trazido tema tão avultado. Isto é verdade. Combate à corrupção. A corrupção em Angola está muito alastrado. Então, se não estou em erro, mesmo esta semana, que alguém, só o nome não me vem à tona, dizia que a barriga vazia é difícil combater a corrupção. Isso é certo. Eu vou dar mais algum auspício ao meu rutilante presidente João Lourenço, que deve mesmo lutar para que lime esta corrupção que está a abalar mesmo o próprio povo de Angola. Aí está. Só aqui na minha área da Quilunda, aqui a corrupção é tanto, eu digo, começando nos administradores que incisivo município de Cacoaco, até os administradores que já passaram na comuna da Funda, não vejo nenhum deles que me persuade até hoje. Os PTs da mesma área da Quilunda são esses que desviaram, guinaram os PTs da minha área Quilunda. E são eles, quando estão no microfone, ficam aí também a falar, não, devemos combater a corrupção. Isso é difícil. Para que combatamos a corrupção em conjunto, devemos ser exemplares. Devemos ser exemplares. Então, meus administradores, o Presidente da República neste momento está a me ouvir, cuidado com esses administradores. Esses um dia é que vão te fazer cair, porque são eles que estão sempre a continuar com a sua corrupção. Só para me terminar, devo dizer que minha área da Quilunda, janeiro já não pode chegar. Quero ver energia na minha área da Quilunda. Caso não, digo mesmo que um dia, nesta área da Quilunda, já nunca vai se fazer voar nenhuma bandeira do partido MPLA. Para mim é tudo, devo dar asa aos outros. José Felipe, muito obrigado. José Chiloia, a partir de Benguela, faça o favor de dizer e não se esqueça dos outros. Muito obrigado, senhor jornalista. Bem-vindo ao debate a partir de Luanda. A minha opinião é de que
os que desviaram o dinheiro são mesmo são os próprios mesmo do Estado. Então, os que podem trazer o dinheiro que eles desviaram são os próprios mesmo do Estado. Então, por isso que eu queria ser o presidente João Lourenço, trabalhar com essas pessoas, porque os que desviaram o dinheiro são os próprios que desviaram no Estado. Então, ele que o presidente desviou. Então, esse é que podiam estar ainda e trabalhar com ele. Até que trazer o dinheiro. Porque agora, o país entrou na crise, a fome, então muita catunice no país. Por exemplo, aqui ainda assim, aqui em Benguela, a empresa da Cuca e a Coca-Cola está parada, os trabalhos estão sendo despedidos. Quer dizer, é uma coisa que não está certo. Então é preciso o governo ver bem. Porque, nem ainda, a corrupção. Então, o que nós queremos é preciso o próprio governo, os que desviam o dinheiro, tem que obrigar aquele dinheiro para vir, para que as empresas abrem, para que todos trabalhem. Então, por isso, a catunice. Ainda Joaquim Venâncio Benguela. Trabalhar os que vendiam na estrada, nos sítios, foram chotados. Então, os que chotaram são do Estado. Então, preciso ver bem, não as pessoas vão morrer com fome. Havia corrupção, mesmo nas igrejas também está. Então, o padre, em todo sítio, o padre pediu para outro padre para vir fazer missa, é preciso pagar. Isso é corrupção. Então, um retiro que se realiza numa paróquia, ou numa das igrejas, ou um pastor, tem que se pagar. Isso é corrupção. Por isso que a corrupção tem que se bater em todo sítio. É verdade. Senão, o meu contributo era esse. O dinheiro que foi desviado, é preciso trazer, não é todos os dias falar. O governo se começou, é conforme não ia acabar, que o governo, o próprio presidente começou. Então tem que falar com essas pessoas conhecidas, para trazer o dinheiro no país. É só isso, não há mais nada. É verdade, muito obrigado. O meu opinião era esse, muito obrigado, estamos juntos, bom trabalho. É verdade, temos a acompanhar. Obrigado, José Chiloia. Vamos continuar em Benguela. Joaquim Venâncio, bom dia, seja bem-vindo. Faça o favor de dizer. Muito bom dia. Faça favor, Joaquim Venâncio. Sim, é o seguinte, a corrupção, posso dizer que a corrupção cá em Angola tornou-se um mal muito perigoso e já é uma cólera. Mas eu devo dizer o seguinte, quer dizer que a própria corrupção agora não é mais secreto, não é algo que talvez os órgãos de repreensivos não sabem, a justiça sabe. Vejamos só, por exemplo, nos estrangeiros, o estrangeiro não tem respeito com os nacionais. Quer dizer, ele falta respeito, você age, é porque se brincar, essa hora, não sei o quê. Então, isso tudo dá a entender que ele já tem umas costas largas, conforme tem se dito. Tudo é corrupção. E outra coisa, alguém que tem um salário, por exemplo, de 500 mil kwanza ou de 1 milhão, mas as condições que ele tem não correspondem com esses salários. E o Estado sabe, não investiga. Então, isso é alimentar... Celestino Simba, fala da corrupção. Lunda Norte. Só nós falarmos sempre. Celestino Simba, Lunda Norte. Temos que agir. Porque eu que sou simples, se eu queixar alguém que corrompeu, também não se faz sentir, ainda periga-se mais ainda a vida. Então, a corrupção só para coisa é uma coisa que mata e é uma coisa que, quer dizer, não há respeito, o país perde o respeito, porque nos 28 milhões são poucos que têm dinheiro, e os que têm dinheiro, os tais corruptos, são os pequenos grupos. Então o Estado tem que se rever, mesmo ele próprio tem que se fazer a autocrítica. Muito obrigado, um bom fim de semana. Bom dia, obrigado. Nós vamos agora a Lunda Norte. Celestino Simba, seja muito bem-vindo. Muito bom dia a todo o povo angolano e à Rádio Nacional. É para dizer que o combate da corrupção é um mal que todo o povo angolano deveria encarar com sinceridade. O que o camarada presidente João Lourenço está a fazer, nada mais, nada menos, aquilo que o Dr. Antônio Agostinho Neto dizia: Angola será, pela vontade própria, a primeira corrupção em África. Nós, ao combater essa corrupção,
vamos meter o ex-presidente do seu elenco na cadeia. Justino Tamba Benguela. Para a África e concretiza essa profecia do Agostinho Neto, Angola será trincheira firme de revolução em África. Porque nós fizemos a paz sozinhos. Tivemos MONUA, UNAV1, UNAV2, UNAV3, mas não conseguimos. Justino Tamba Benguela. Então tornamos exemplo em África. E agora, porque estamos ouvindo várias vezes os políticos a dizerem que o MPLA pelo qual lutaram não é este, de corrupção, de outras coisas tantas. Mas sim era o MPLA que poderia beneficiar o povo angolano. Então é isto que o doutor Lourenço está a fazer, para que aquela máxima do Agostinho Neto, o mais importante é resolver o problema do povo, vai acontecer. Então devemos de voltar, essa profecia vai se concretizar. Porque o MPLA vai sair fortificado e todo o povo angolano, aqueles que são do MPLA, vão verdadeiramente rever neste partido. Nós, no tempo anterior, ouvíamos o ex-presidente a dizer que Angola já tinha rumo. Afinal, esse rumo era um abismo que nos levou à corrupção, a tantas maldades ao povo angolano. Então, nós estamos cientes, estamos a acompanhar de perto a evolução deste processo para que tenha êxito. E para que este êxito seja mesmo uma verdade, todo o povo angolano tem que contribuir, devemos todos os funcionários públicos, cada um na sua secção, na sua área, deve transformar essa coisa para que seja a verdade. Era só isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Obrigado nós, Celestino. Voltamos a Benguela. Benguela hoje está hiperativa. Justino Tamba. Justino? Sim, bom dia. Bom dia. Faça favor de dizer. Eu quero só contribuir. Paulo, é o seguinte. 60 mil milhões aos 70 mil milhões, 60 milhões de dólares, 15 milhões de euros. Então como é que não morremos nos hospitais? Como é que nas escolas as crianças não escrevem por cima do joelho? Então o governo tem que ver bem isso. Pedro Hilário, quando o Cubango Menon. Era o país em corrupção, o quinto país, quer dizer, muita coisa para Angola. E com esse sofrimento que nós passamos hoje, sem luz, sem água potável, as pessoas a morrerem nos hospitais. Então, por mais que algumas pessoas pensam que só eles é que lutaram, os outros também não lutaram, é preciso parar e pensar. E o senhor presidente também, eu acredito que o senhor presidente tem acompanhado, e eu gostei muito bem por ele ter recebido o jornalista fora dos outros ativistas. E a recomendação também foi muito boa, porque só assim que poderemos melhorar. É lamentável. E depois o que mais preocupa é que as mesmas pessoas ainda continuam a defender que o regime em geral deve ter um salário de miséria. Até hoje isso ainda preocupa-me muito, porque são as mesmas pessoas que levam milhões e milhões, mesmo sabendo que o próprio povo dele, que eles defendem a morrer. E eles são as mesmas pessoas que acham que aquele salário, aquele bocadinho para o regime geral basta. Então, meus irmãos, eu gostaria que essa Angola um dia, daqui talvez a 30, 20 anos, tivéssemos uma outra cara. Porque isso é uma vergonha. Muito obrigado e bom trabalho, Paulo. Obrigado nós, Justino Tamba. Pedro Hilário, do Quando Cubango, bom dia. Bom dia e bom dia a Faça todos os favor de ouvintes dizer, da Rádio Pedro. Nacional de Angola. Faça favor de dizer. Dizer que mesmo o combate à corrupção é uma mais-valia, porque estamos mesmo numa boa altura em que nós pedimos com que o presidente da República nos mostre mesmo com que
não é o partido que nós sempre criticávamos que está mal, que nos mostra que então é algum grupinho que estava dentro do partido, esse grupinho de ambiciosos, é que estavam mal, que faziam sempre sujar o partido, porque muito de nós sempre criticávamos que o partido do MPLA é assado, é cozido, porque é o partido que nos governa desde sempre. Então, nós botávamos sempre a culpa no partido que nos governa, o partido que sempre nos governou, e nunca tivemos um outro governo de um outro partido. Então, eu acho que é a altura com que o MPLA em si corrija isso mesmo, e que nos mostre com que é possível mudar com outras pessoas, com outras caras, porque as pessoas que meteram esse país no ponto em que está, vamos atender um ouvinte, têm amor com os outros, porque morreram muita gente, falta de medicamentos nos hospitais, morreram muita gente, falta de alimento, e todos os recursos que o país sempre arrecadou não se fez sentir na vida dos cidadãos, ou seja, não se fez sentir na vida de cada cidadão angolano, tirando esses tais grupinhos. E por outra, eu acho que a Assembleia Nacional podia criar um órgão independente. David Fernando Camapu, como é? Eu acho que Camapu é Bié. E é tudo, eu dou tempo também aos outros. Falar do Bié. E que Deus abençoe o nosso país. E é tudo, Justino? Oh, Pedro, desculpe. Alô? Caiu a chamada. Vamos agora para o Bié. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Como está? Está tudo ótimo. Vocês David Fernando. David Fernando, faça favor de dizer. Muito obrigado pelo tempo que me é concedido. Acredito que os ouvintes que me antecederam foram já ao âmago e eu vou acrescer por uma simplicidade. Eu quero dizer que a iniciativa para a luta, combate à corrupção, seja bem louvado, e eu tenho a plena certeza de que devemos nós todos... Ambrósio Miguel, quando cubano? Para que, conforme estamos a ouvir, seja mesmo ação feita, não só da teoria. Acredito eu que desde o tempo de guerra, que um grupo que vem a dilapidar o erário público, e assim que entramos na fase de paz, só assim que algum de nós despertamos que a corrupção reinou. Mas é do conhecimento de todos os angolanos que a corrupção em Angola é como se fosse uma bomba atômica de Nagasaki que destruiu milhares de pessoas. E assim sendo, aqui em Angola a corrupção reinou em todos os setores. Isso é do conhecimento de todos. Mas para que lutemos contra essa corrupção, é preciso que o governo ouça também o cidadão comum, porque esse cidadão comum que é mais sacrificado. E assim sendo, o erário público que vem a ser muito dilapidado, e os resultados são esses, e até aqueles que prejudicaram milhões de dólares, é a crise que nos afeta a nós, para ele é como se fosse nada. Mas hoje em dia o cidadão angolano, aquele cidadão comum, é que está a sentir na carne e osso, e as entidades governamentais devem sentir por isso, para que tenhamos um outro rumo, para que essa Angola que Deus deu, todas as riquezas de abrangência a todos nós, devemos sentir essas nossas riquezas, devemos beneficiar essa riqueza, muito mais no setor público, que é a educação. As crianças deviam estudar bem na saúde, no setor de comunicação. Então, é a máxima atenção para que o nosso governo venha a criar metodologia para que esse grupo que já vem a dilapidar essa riqueza termine. Mas a luta não pode haver a exclusão daqueles que estão no patamar mais elevado. Não pode haver a impunidade, só assim que teremos uma Angola melhor. E para não roturar o tempo, tenho a plena certeza que tudo já foi dito, mas termino por aqui. Muito obrigado. Obrigado, David Fernando. Vamos voltar ao Quando Cubango. Ambrósio Miguel, bom dia. Sim, bom dia mais uma vez. Seja bem-vindo. É o seguinte, o tema hoje é a corrupção, não? Aí na rádio. Sim. E aí eu quero aqui salientar
acerca de alguns trabalhos que nós estamos aqui a fazer ao Quando Cubango. Já estamos a fazer a transportação da madeira. Mas esse assunto não é sobre a corrupção. Teremos imenso prazer em fazer um programa na próxima temporada para o ano, porque este é o último programa deste ano, em falarmos sobre os nossos recursos naturais, nomeadamente a madeira, que aliás ao longo deste ano... Até não era de um recurso, essa é a forma de alguns trabalhos, né? Sim. Que está a se passar aqui, né? Conforme o andamento dos trabalhos. Uns são despachados, outros não. Há leis que aqui estão a ser impostas. Por exemplo, nós estamos metidos aqui num parque, tem aqui uma... Guilherme Rodrigues, Lunda Norte. Noite, a gente aqui retido, volta e meia, vê carros a saírem de noite, uns vão, uns ficam, nós estamos metidos aqui há 15 dias. Pelo que a gente está a ver aqui, acho que está a ver aqui alguma injustiça. Então, uns saem, uns ficam, estipulam lei que carros não podem sair de noite. Dormir madrugada, saem carros que também estavam retidos conosco. Isso é... A gente está aqui a ver que há uma corrupçãozinha que está a passar aqui. Ambrósio Miguel, não desligue o telefone, a nossa equipa de produção vai falar consigo. Vamos agora, não desliga ainda, portanto, temos ali a Rita Nogueira, membro da nossa equipa, que vai falar consigo a seguir à sua entrada no programa. Guilherme Rodrigues, da Lunda Norte, bom dia. Bom dia, sim. Faça favor de dizer, Guilherme. Ok, antes de saúde a todos, só para não bastante longo, tem essa situação a questões assim. Guilherme, nós gostávamos mesmo muito de o ouvir, mas não se percebe nada. A chamada está muito, muito má. Se puder voltar a tentar ligar de novo, nós agradecemos, mas não temos como manter a chamada em antena com esta qualidade. 10h51, temos mais 9 minutinhos para estarmos em entrevista. Já sabem que estará hoje connosco para entrarmos no espaço de entrevista a doutora Inocência Pinto, Procuradora-Geral Adjunta da Diretora Nacional para a Prevenção e Combate à Corrupção, será a nossa entrevistada, e convidamos o Néurio Pereira, que tem 15 anos, e a Ridaura Massochi, que tem 14, para fazermos esta entrevista sobre a corrupção. As crianças nessa simbologia já de um tempo de Natal e de um tempo de futuro que queremos que seja diferente. Temos em linha o nosso ouvinte Janguelo, é um ouvinte já habitual, é do Andulo que nos liga, não é? É verdade, minha carinha. Chegou na primeira e na outra. A partir mesmo daqui do município do Andulo, na província do Bié. Então faça favor de dizer. Muito obrigado. Florindo. Dizer mesmo que o tema é tão mesmo... Santo Joaquim Costa Sul, né? Santo Joaquim Costa Sul, assim. Para fechar o ano. Falando um pouco da corrupção, é um tema muito interessante. Porque ainda atualmente mesmo a corrupção no seio de muita gente. Isso é como? Tem alguns que, por exemplo, vou dizer mais, o nosso Estado tem que fiscalizar mesmo muito. Portanto, temos, por exemplo, a construção das escolas. Às vezes a escola custou 2 milhões de kwanza e eles no papel não metem mais 2 milhões de kwanza. Portanto, eles metem já aí 6 milhões, 7 milhões, então isso tudo também dá cabo aos cofres do Estado. Então, sobre mesmo isto, tem que haver muita fiscalização na parte mesmo do Estado. Para além disso, não é só o Estado que vai ter que fiscalizar, não. Todo um angolano tem que ser a polícia do outro. O outro está fazendo mal, então você tem que denunciar. Porque tem alguns, ele tem medo, não, se eu denunciar isso, amanhã pode me sair mal. Ou amanhã aquele pode ficar contra eu. Então, ninguém pode ter medo a um ao outro. Então, tem que haver mesmo uma boa fiscalização para nós todos, dos nossos FOBA, nossos catequistas dos bairros, que estão a ver mais, ou que estão a viver mais com essa realidade. Para mim, era tudo para hoje. Estamos juntos, para vocês, bom trabalho. Muito obrigado, nós, Florindo Janguelo. Seja sempre bem-vindo ao sábado às 10h10. Vamos agora ao Kwanza Sul. Santo Joaquim, bom dia. Bom dia, sim. Como está? Eu estou bem, graças a Deus. Faça o favor de dizer.
Eu vou ser breve e pragmático. Vou aproveitar para saudar aí o Prané. E para começar, este é um problema de todos. Os outros já aí falaram todo e não ouviu quem não tem ouvido, porque é mesmo salutar. Eu vou ser breve. O problema da corrupção em Angola, eu acho que recordando... Tem Pedro Vieira, Luanda. Quando a gente todos demos a mão para acabar com a guerra, eu acho também que agora, para lutar contra a corrupção, eu acho que temos que ter essa união. Quer dizer, Pedro Vieira Malungo. Se tiver 4, 5, uma brigada. Porque isso, eu acho que a gente estamos a pensar que a guerra foi mais... Pedro Malungo, ele só quer Pedro Malungo. Se a gente ver no cômputo geral, vai matar mais do que a guerra, porque é complicado. Porque a corrupção em Angola está assim, porque conforme o ouvinte que me antecedeu atrás, que disse assim que há mais valor no estrangeiro do que no angolano. Eu faço comércio no município da Clenda, eu pago imposto, mas que eu às vezes vejo que os fiscais, que eles são mais inimigos de eu que pago imposto do que de um estrangeiro ilegal. Por quê? Porque o estrangeiro praticamente é uma multicaixa. O estrangeiro praticamente é multicaixa do PCA ou do fiscal, e é um bocado complicado. Quer dizer, eu acho que, voltando atrás e recordando as palavras do Dr. Savimbi, primeiro o angolano, segundo o angolano, terceiro o angolano, que os estrangeiros ficavam lá onde estão. Mas aqui é primeiro o estrangeiro, segundo o estrangeiro, terceiro o estrangeiro. O angolano, como paga imposto, para esse é um inimigo de um PCA, e é complicado. E a outra coisa... Essas denúncias estão dizendo, não, temos que denunciar. Sim, senhor, todos nós às vezes temos vontade de denunciar. Eu recordo, aconteceu comigo, alguém lá no município da Gabela estava a queimar medicamento e estava a intoxicar as pessoas. Eu fiz uma mensagem com o meu número para o SIC. Dia atrás o senhor ligou para mim, que eu não sei como é que ele negociou, que foram dar o meu número do senhor, enquanto disse que denuncia e tem que ser uma coisa no sigilo. Então é complicado. Eu acho que nós temos, conforme demos a mão para acabar com a guerra, também temos que dar a mão para acabar com a corrupção. Obrigado e bom dia. Obrigado nós, Santo Joaquim. Pedro Malungo, a ligar-nos de Luanda, vai ser o nosso último ouvinte em antena neste programa e neste ano para o sábado. Caiu. Caiu a chamada. Ia ter esta simbologia de ser o último ouvinte no último programa do ano. Faltam 3 minutos para as 11 horas, a hora em que vai começar Gabriel Tchiema, hipocrisia. Gabriel Tchiema, uma das grandes vozes do país. Hipocrisia é o nome da canção. Já pensei em levar-te comigo para um recanto, tentar ser feliz, distante de tudo. Quando te vejo no canto triste, pensando sei lá o que é, sinto culpa e dor aqui no meu peito. Também eu já cansei de hipocrisia e de tanto sofrimento. Se de manhã paira no ar palavras de boa previsão, à noite surgem notícias amargas na televisão. Isto é demais, Deus não se faz, a esperança de vida está gravíssima. Isto é demais, Deus não se faz, a esperança de vida está gravíssima. Meu Deus, nos dê luz, faça a gente também feliz. Estivesse embriagado, não tem mais amor. Agora a vida não tem mais sabor. Cada dia que saio à rua buscando alento, encontro gente cansada em cada canto.
Nas conversas que escuto, só se fala em desemprego, fome e muito mais. Uma lágrima de desespero, consola-me. Oh meu Deus, por favor. São 11 horas. Isto é demais. Eu, na verdade, estava à espera do spot do programa, menos assim. Outro membro da nossa equipa que ao longo de todo o ano esteve aqui, sábado, às 10h10. Sábado, às 10h10. Senhores... Sim. Já está na linha. Mães e tios, nós, Sim. as crianças de Angola, queremos pedir-vos um futuro sem corrupção. Sábado às 10h10, a estratégia do Executivo no combate à corrupção. A grande entrevista numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Antes da entrevista, o contacto com o Sr. Ministro das Finanças, Dr. Asher Mangueira, muito bom dia, muito obrigado por ter acedido a estes minutos, já sei que poucos, de entrevista à Rádio Nacional de Angola. Talvez esta insistência no combate à corrupção tenha sido um dos sinais de que o FMI precisava. Podemos confirmar a informação de que o FMI disponibilizou já um pacote de ajuda externa para Angola no valor de 3,7 mil milhões de dólares? Sim, confirmo. Bom dia, Paula. Confirmo, sim, a informação. E temos já alguma metodologia em relação aos pagamentos? Já foi negociado? Já mais dados sobre os pagamentos que possamos anunciar? Sim. O que interessa dizer ao público é que este pacote resulta da aprovação pelo Conselho de Administração do Fundo Monetário Internacional de um programa de assistência técnica do FMI com apoio financeiro à Angola. E este programa contém, portanto, o financiamento nos montantes a que referiu, com uma disponibilização que vai ser feita de forma faseada. Há procedimentos que se seguem, mas nós temos a perspectiva de contar com... Quando é que chega a primeira tranche? Esses recursos, portanto, à volta de 1.000 milhões de dólares, portanto, cerca de 990 milhões de dólares ainda ao longo do mês de dezembro. Doutor Asher, há só mais uma questão que gostávamos de lhe colocar. A Lusa avança a notícia de que Christine Lagarde viria a Angola de 20 a 22 de dezembro. Podemos já ter essa confirmação? Ela vem de 20 a 21 de dezembro. Sim, confirmo. Muito bom dia e muito obrigado. Diga? De 20 a 21 de dezembro. Bom dia e muito obrigado. Agradecemos a sua disponibilidade e desejamos-lhe um bom fim de semana. Sábado, às 10h10, vai começar aqui a grande entrevista. Sábado, às 10h10. Senhores adultos, pais, mães e tios, nós as crianças de Angola, queremos pedir-vos um futuro sem corrupção. Sábado às 10h10, a estratégia do Executivo no combate à corrupção. A grande entrevista numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Doutora Inocência Pinto, Procuradora-Geral Adjunta da República, Diretora Nacional para a Prevenção e Combate à Corrupção. Muito bom dia. Mais uma vez, muito bom dia, Paula. E bom dia, ouvintes da Rádio Nacional de Angola. Seja sempre muito bem-vinda à nossa casa. Nós tínhamos preparado uma grande e longa entrevista consigo, mas depois apareceram-me aqui dois colegas que estão ansiosos com o Natal, que é o Néurio. É Néurio, não é? Sim, sim. Já fizeste uma carta ao Pai Natal? Ainda. Não fizeste? Não. Portaste-te bem ao longo do ano, Néurio? Sim, sim. O Néurio tem 15 anos, diz que vai ser gestor de empresas e já nos prometeu que não vai ser um corrupto. Temos também connosco a Ridaura Massochi, que tem 14 anos. Já fizeste a tua carta ao Pai Natal, Ridaura? Ainda. Ainda não fizeste? Portaste-te bem? Sim, sim. O que é que vais pedir ao Pai Natal? Que os meus sonhos se realizem.
Um futuro sem corrupção. Sim, um futuro sem corrupção. Bom, há algumas questões. Já combinámos todos que uma entrevista é um assunto muito sério, que a próxima vez a equipa tem que se reunir mais cedo, vocês dois têm que estar comigo o dia antes, que é para prepararmos isto com solidez. Eu vou deixar-vos, naturalmente, fazer as vossas perguntas, mas há aqui 2 ou 3 questões que eu tenho que colocar à doutora, porque eu estive a ler aquele livro. Estão a ver aquele livro que está ali amarelo? Onde é que está? Este é o Plano Estratégico de Prevenção e Combate à Corrupção, que a nossa PGR tem 111 páginas. Pois. Quando é que foi lançado, doutora? Na quinta-feira. Na quinta-feira. Amanhã é o Dia Mundial de Combate à Corrupção. Há algumas questões que eu vou colocar primeiro. Gostaríamos de ter da sua voz esses índices que a Transparência Internacional aponta para Angola. Muito obrigada, Paula. Antes de começar a falar do plano de prevenção e combate à corrupção, gostava de fazer um reparo. Não se trata do plano do Executivo, mas do plano da Procuradoria-Geral da República de Prevenção e Combate à Corrupção. Quando nós fizemos a apresentação do plano na quinta-feira, apresentamos um estudo realizado pela ONG Transparência Internacional, segundo o qual Angola situava-se entre os 20 países mais corruptos do mundo, entre os 5 mais corruptos da África Austral e era o mais corrupto da SADC. Meninos, o que é que pensam disto? Ninguém pensa nada? Eu vou continuar. E tivemos então na quinta-feira na apresentação deste plano. O plano tem um enquadramento legal, não é, das leis do nosso país. A nossa questão é mais legal ou é mais da aplicação das leis? É mais da aplicação das leis. De fazer aplicá-las. De fazer aplicá-las, efetivamente. E isso implica mecanismos institucionais, implica termos estruturas, instituições para fazer aplicar. Bom, as estruturas existem. Ao longo dos anos, desde que Angola ratificou a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, criou uma panóplia legislativa no nosso direito interno, por forma a prevenir e a combater este fenómeno. Paralelamente a isto, criou instituições, dentre elas a Direção Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção, de que sou titular. De modo que as instituições existem e as leis igualmente. E então? E então é aplicá-las como temos vindo a fazer. Outra coisa que encontramos neste plano são as instituições internacionais das quais Angola faz parte no combate à corrupção. Há uma pergunta que eu gostava de lhe colocar. Se nós fazemos parte de uma determinada instituição internacional, a nossa legislação obrigatoriamente incorpora aquilo que estiver definido nessa instituição internacional. Bom, Angola ratificou a Convenção Internacional contra a Corrupção e chamou para o seu ordenamento interno as normas da Convenção. São prova disso, deste chamamento da Convenção ao direito interno, a Lei da Probidade Pública, a lei sobre a criminalização das infrações subjacentes ao branqueamento de capitais, entre outras. Depois, ainda dentro do plano, reparamos que o plano se divide em 3 grandes grupos, no fundo. Né? O primeiro é da prevenção. Sim. Mas antes de falarmos das metas e do plano em si, a Direção Nacional que recursos tem? Paula, neste momento a Direção Nacional de Recursos Humanos tem 6 magistrados e 6 funcionários, 6 técnicos de justiça. Recursos materiais são os possíveis. Relativamente aos recursos financeiros, a direção não goza de autonomia financeira. Depende do órgão central, que é a Procuradoria-Geral da República. Temos aqui um plano até 2022. A grande prioridade terá que ser, naturalmente, ter esses recursos não é? Humanos. Pelo menos humanos. Recursos humanos, sobretudo. Para nós podermos executar o plano, precisamos, efetivamente, de recursos humanos. Temos uma previsão de até
finais de 2019, termos um incremento de magistrados e de técnicos de justiça. Uma pergunta que tenho que fazer ainda antes dos meus convidados e que incontornavelmente lhe seria feita, já sei que me vai dizer que não pode responder, é o ponto da situação dos casos em curso. Estão em curso. Eu tinha que fazer a pergunta. Talvez fosse importante também voltarmos a falar um pouco sobre o motivo pelo qual não se fala desses casos que estão em curso. Primeira questão, há uma fase que é de inquérito. Não se pode falar sobre o assunto. Mas se a pessoa é detida, isso é uma notícia, é noticiável. Pelo menos têm que comunicar isso. Quando nós recebemos uma denúncia pública ou anónima, o primeiro passo que damos é realizar um inquérito, no âmbito do qual aferimos a existência ou não de matéria suscetível de transitar para a fase seguinte, que é a fase de instrução preparatória. Tanto o inquérito quanto a fase de instrução preparatória são secretos nos termos do que dispõe o artigo 70 do Código do Processo Penal angolano. E esta fase do secretismo perdura até a pronúncia. Nesta altura, nós não podemos revelar factos que estejam no processo. Podemos efetivamente dizer que são visadas algumas pessoas, ou podemos falar das pessoas visadas, quem são, não é? Quem são as pessoas que foram constituídas arguidas, mas os factos não os podemos revelar, sob pena de incorrermos na prática de um crime. E depois outra questão que se coloca, não vamos querer naturalmente que cometa nenhum crime, muito menos aos microfones da rádio, mas outra questão que se coloca e que os nossos ouvintes referiram é nos tempos, não é? É porque realmente arrancou-se esse processo, foram feitos inquéritos, houve pronúncia, já há pessoas detidas, mas depois quanto tempo é que normalmente esses processos demoram? Fase de inquérito, tempo de detenção... Bom, a fase de inquérito leva o seu tempo. O processo é uma sequência de atos que não se esgotam num único momento. São vários momentos, envolvem vários intervenientes. Sobretudo esses processos de caráter econômico-financeiro, que muitas vezes não envolvem só um país, têm a característica de serem processos transnacionais, envolvem vários países. As diligências têm que ser cumpridas em vários países e levam o seu tempo. A lei processual penal estabelece um prazo para a instrução preparatória, mas nem sempre esse prazo é cumprido, sobretudo por causa desses constrangimentos que ocorrem no decurso da instrução. Daí que os processos se prolonguem por algum tempo. E em que prazo é que estaremos a falar? Bom, relativamente à prisão, esteve a referir-se aos prazos da prisão. Os prazos da prisão não são os mesmos, não seguem os prazos do processo, nem tinham como. A lei 25/15 estabelece 4 meses de prisão, ou seja, estabelece que determinada pessoa privada de sua liberdade, se até ao 4º mês contado desde a sua prisão não for deduzida contra si acusação pública, esta pessoa deve ser restituída à liberdade. Se até o 6º mês contado desde a data da sua prisão não for pronunciada, esta pessoa deve ser restituída à liberdade. Se até 12 meses contados desde a data da sua prisão, esta pessoa não for condenada, ela deve ser restituída à liberdade. São os prazos que a lei estabelece. E dentro desses prazos, a relação entre as fontes de informação e os jornalistas vai ser a mesma? Ou seja, há coisas que vocês não podem dizer e que nós vamos continuar a querer perguntar. Certeza. E assim se vai fazendo a liberdade de expressão, o direito e o dever de informar e cada um a cumprir a sua parte. Vamos entrar já daqui a pouco no plano, mas os meus colegas de hoje estão aqui nervosos. Eu vou dar primazia às senhoras. Núria não, desculpa, Ridaura. Primeiramente, muito bom dia, meus caros ouvintes. A minha intervenção é a seguinte: o que é corrupção?
Bom, eu antes de responder à sua questão, quero mostrar a minha satisfação por este interesse das crianças no conhecimento destas matérias. Na verdade, é o que nós queremos, que estas matérias sobre prevenção à corrupção, sobre combate à corrupção, comecem a ser divulgadas, comecem a ser absorvidas pelas crianças, que elas passam a ter conhecimento delas desde tenra idade, para quando chegarem à fase adulta, terem noção do que é individual e do que é comunitário. Terem noção de saber o que é mau e o que é bom. Daí que eu esteja bastante satisfeita. A diferença entre o que é público e o que é privado, o que é da empresa, o que é meu, é meu. Nós temos como... Acha que a sociedade perdeu um pouco essa noção? Já vamos responder. Perdeu. Nós chegamos a um ponto em que surge dificuldade em distinguir o que é público do privado. Há essa dificuldade, as pessoas não sabem o que é seu e o que é da empresa, porque há uma comunhão tal que se confundem. E entre o bem e o mal, é mesmo que tudo ainda seja relativo? Ficou tudo meio normal? Sim, há determinados comportamentos anormais que passaram a ser normais. É o caso daquilo a que nós chamamos gasosa. A gasosa passou a fazer parte da nossa cultura. É normal pedir-se gasosa entre nós. Não devia ser. Quando não devia Vamos ser. Vamos responder à Ridaura, depois já falamos mais da gasosa. É isso. Ridaura, o que é a corrupção? Para que vocês possam entender no vosso mundinho infantil, a corrupção é o uso ilegal do poder por determinada pessoa em troca de dinheiro para praticar um ato. Por exemplo, estou a ser técnica demais, exemplificando se calhar a Ridaura e os meninos que nos estão a ouvir vão perceber melhor o que é a corrupção. Por exemplo, na escola, quando o professor pede dinheiro a um aluno para passar de classe, está a cometer o crime de corrupção. Quando determinada pessoa da direção de uma escola pede dinheiro a alguém para o matricular, está a cometer o crime de corrupção. Os crimes de corrupção passam necessariamente pelo dinheiro? A vantagem pode ser dinheiro ou pode ser de outra espécie. Mas o tráfico de influências configura também um crime de corrupção? Eu já ia chegar ali. O tráfico de influência é um dos tipos de corrupção. Ou seja, a nossa lei, a lei sobre a criminalização das infrações subjacentes ao branqueamento de capitais, estendeu o conceito de corrupção a outras práticas lesivas dos interesses do Estado, do património do Estado. Designadamente, criou novos tipos legais, como o crime de recebimento indevido de vantagem, o crime de tráfico de influências, o crime de participação econômica em negócio e o crime de corrupção no âmbito do comércio internacional. O que é cada um deles? Vou falar antes da corrupção ativa e passiva, mas me parece que é um conceito que já toda a gente conhece. De qualquer forma, vou voltar a abordar. A corrupção passiva é o ato do funcionário receber para si ou para terceiro vantagem patrimonial para a prática de um ato lícito ou ilícito no âmbito das suas funções. A corrupção ativa é o ato de alguém dar ou prometer vantagem patrimonial ou não a funcionário para que ele pratique ou deixe de praticar um ato legal ou ilegal no âmbito das suas funções. O recebimento indevido de vantagem, o que é? Nós costumamos dizer que é uma antecipação à tutela penal. O recebimento indevido de vantagem sucede quando determinado funcionário recebe, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não. Não é necessário que ele venha praticar um ato, basta que ele receba. No âmbito da lei da probidade, o funcionário está proibido de receber seja o que for, salvo
salvo aquelas ofertas que constam do número 3, a linha C do artigo 18 da Lei da Probidade. Fora deste âmbito, qualquer outra oferta que o funcionário público receber cai no âmbito do recebimento indevido de vantagem. A participação econômica em negócio, o que é aquilo que nós costumamos chamar vulgarmente, ou-se dizer, são as percentagens que as pessoas recebem por determinado negócio, as comissões, como vulgarmente se costuma ouvir. Determinada pessoa está encarregue, determinado funcionário, no âmbito das suas funções, está encarregue de contratar alguém, por hipótese. Isso ocorre mais no âmbito da contratação pública, contratar determinado serviço, determinada empresa para prestar algum serviço, altera os termos do contrato. Uma obra que por hipótese custava 100 milhões de kwanzas, ele sobrefatura. Sobrefatura, o Estado sai a perder e ele aproveita-se desta vantagem para ele. Usa em seu proveito. E a nossa informação ao longo desta semana deu já bastantes números e preocupantes números de como isso aconteceu no nosso país. São questões complexas, mas cuja informação nós vamos... Agora estou a dizer à Ridaura. Sim. Percebeste? Sim, percebi. Percebeste? Sim, sim. Eu queria fazer uma pergunta agora que tem a ver com o plano estratégico em si. O plano tem três fases, 3 eixos. O primeiro deles é da prevenção. Constatamos que no âmbito da prevenção temos, sobretudo, muita necessidade de formação do próprio capital humano da Direção Nacional, de outros intervenientes e atores sociais, mas há ali um pontinho muito concreto, já para 2019, que é a promoção, junto do Ministério da Educação, da inclusão nos manuais escolares de matérias ligadas à prevenção e ao combate à corrupção. Já há passos dados nesse sentido, doutora Inocência? Nós vamos começar a executar o plano apenas no próximo ano, no ano de 2019. O plano foi apresentado publicamente na quinta-feira e, como deve perceber, ainda não começou a ser executado. Tão logo seja executado, uma das metas a atingir é que, de facto, sejam inseridas essas matérias no currículo escolar desde o primeiro ciclo, para, como disse anteriormente, quando a menina apresentou a questão, a Ridaura, para que as crianças tenham contacto com estas matérias desde tenra idade. De modo que vamos promover a inserção das referidas matérias junto do Executivo, para que o Ministério da Educação... Há uma disciplina que se chama Educação Moral e Cívica. Nesta disciplina, incluir estas matérias. Comportamentais, digamos assim. Sim. Nós fizemos esta pergunta porque, quando se diz que a corrupção é um mal mundial, normalmente somos acusados de estar a desculpabilizar a corrupção nacional. Mas a verdade é que a corrupção é mesmo um mal mundial. O nosso sistema de educação pode ter nessa cadeira de moral e cívica. Como é que a PGR pensa que pode ser incluída esse de pequenino é que se torna o pepino, para que no longo prazo tenhamos uma sociedade mais estável, mais normal, e possamos diminuir os índices de corrupção que temos neste momento? Bom, a Procuradoria-Geral da República quer fazer com que se desconstrua essa ideia de que pagar gasosa é normal, de que para tratar determinado documento eu devo pagar, para ser assistida no hospital eu devo pagar, para passar de classe eu devo pagar. Nós temos que desconstruir essa ideia. Nós temos que provar que a corrupção é um mal e que precisa ser combatido. Daí que tenhamos essa necessidade, é mesmo uma necessidade de que sejam inseridas essas matérias de prevenção e de combate à corrupção no currículo escolar. Como é que o vamos fazer? Vamos propor, se possível for, vamos apoiar com conteúdos.
Portanto, a prevenção é sempre no longo prazo. Eu tenho também uma pergunta muito concreta para lhe fazer depois no eixo do combate, mas vou deixar com o Nério, que está ali ansioso. Eles prepararam um monte de perguntas. Nós já só temos 20 minutos de entrevista. Perceberam? Porque é que é preciso preparar bem antes? Sim. Nério, a tua pergunta. A crise financeira em Angola é por causa da corrupção? Isto é mais finanças que lei, não é? É uma pergunta bastante pertinente, mas eu não diria, não diria que a crise deve-se à corrupção. Embora nós tenhamos níveis de corrupção muito alto, mas não me parece que se possa estabelecer esse vínculo. Mesmo porque tivemos também esta questão com o petróleo, não é? Num país que depende só de petróleo. Seria mais uma questão para um economista, Nério, esta tua questão. No eixo 2, no eixo do combate, entre as diferentes metas que se colocam e que naturalmente a doutora dará destaque, acho que assim decidir, há uma que nos chamou a atenção, também já para 2019, que é promover alterações legislativas. Tem propostas concretas? Pode dizer-nos quais seriam as alterações? Nós, de facto, temos propostas, apresentámos-las no plano. Uma das propostas é a alteração da Lei Orgânica da Procuradoria-Geral da República e do Ministério no sentido de dotar a Direção Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção de competência para instrução preparatória. Não sei se é do domínio público, mas a Direção Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção apenas instrui processos de inquérito, fim dos quais, apurada que seja a matéria suscetível de configurar crime económico ou financeiro, nós remetemos os autos com proposta de abertura de instrução preparatória à Direção Nacional de Ação Penal, a DINIAP, de Investigação e Ação Penal, para efeitos efetivos de instrução preparatória. A outra alteração, não menos importante, dentre várias, porque são várias que nós elencamos no plano, prevemos a alteração da lei da probidade, a Lei 3/10 de 29 de março, Lei da Probidade Pública, no sentido de dotar os magistrados da Direção Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção de competências para verificar o conteúdo das declarações de bens. A Lei 3, no seu artigo 27, a Lei 3/10, dispõe que a Procuradoria-Geral da República é mero fiel depositário das declarações de bens. Que é uma questão muito polémica, aliás, desde o início que foi, né? Se bastava declarar ou se era preciso... Se nós queremos prevenir a corrupção, se nós estamos a falar de transparência, não é? Como é que nós vamos receber, nós enquanto fiscais da legalidade, vamos receber as declarações de bens, mantê-las fechadas e só podermos abri-las, nem nós até vamos poder abri-las, o juiz é quem as vai poder abrir, se existir um processo. Não faz qualquer sentido. Então queremos alteração da lei para que nós possamos ter esta competência. E são várias, não sei se quer que eu elenque aqui. Há uma dúvida que tenho. Quando falávamos a lei, ouvimos aqui, houve uma intervenção de um ouvinte que disse que tinha receio de denunciar. Sim. Tinha receio de sofrer represálias se denunciasse um facto. Foi denunciar alguém e depois o denunciado ligou. Pois. Nós não temos uma lei de proteção das testemunhas. Não temos. Então nós estamos aqui a promover e vamos promover que se crie uma lei de proteção das testemunhas e não só das testemunhas, dos peritos, dos denunciantes, para que, sobretudo a sociedade, se nós estamos a chamar a sociedade para o combate à criminalidade, não é? A sociedade tem que poder denunciar sem receio de sofrer represálias. Daí que seja necessária a existência de uma lei que acautele esta questão. Há uma dúvida com que fiquei, que creio que é capaz de se enquadrar neste caso. Sempre que a doutora Inocência se refere à questão da corrupção, refere os funcionários. Só existe corrupção no funcionário? Estamos a falar necessariamente da função pública?
Sim. Só há corrupção na função pública? Nós só temos corrupção na função pública, não temos corrupção no setor privado. Infelizmente, a nossa lei, embora a Convenção das Nações Unidas oriente os Estados a criarem normas que punam a corrupção também no setor privado, Angola só pune a corrupção na função pública. Ou seja, só um funcionário público pode praticar o crime de corrupção. Exige-se essa qualidade de funcionário público. Daí que se diga que a corrupção é um crime específico próprio. Exige essa qualidade de funcionário público. Então, e do ponto de vista legal, é assim, é um pouco estranho, não é? Que não se possa... E se uma empresa privada tiver um processo de corrupção no negócio com uma instituição pública? Não pode ser... Pode. A empresa privada é punida como corruptora ativa. Mas não há nenhuma lei que possa agir em casos de corrupção só no âmbito privado? Só no âmbito privado, não. Pode ser uma questão que se coloque também nesse âmbito das propostas legislativas? Estamos a propor também. Também vamos promover, aliás, não é? Que se crie uma lei, ou que se estenda o âmbito da lei sobre a criminalização das infrações subjacentes ao branqueamento de capitais, que estabelece os tipos de crime de corrupção, que estenda esta abrangência da criminalização ao setor privado. Antes de dar mais alguma alteração que considere destaque, estamos já com medo de não conseguir acabar a nossa entrevista. É sempre assim? Não, em termos gerais. É porque depois temos um terceiro eixo que tem a ver com a componente institucional e confesso que não ao ler esse plano, remeteria para a necessidade da própria estruturação da Direção Nacional de Combate à Corrupção. É isso? Ou seja, esse terceiro eixo tem a ver com a própria estrutura da... Este terceiro eixo vem dar aplicabilidade, se assim podemos dizer, aos dois primeiros eixos. Ou seja, se nós não tivermos recursos humanos, se nós não tivermos recursos materiais, não podemos executar a prevenção e o combate à corrupção. Ele vem, na verdade, sustentar os outros dois eixos. E quais seriam as principais metas a que daria destaque nesse eixo da questão institucional? O provimento da direção com mais magistrados. Sobretudo isto. O capital humano é mesmo a grande questão. É fundamental. É a grande questão. E a formação especializada dos magistrados nas diversas áreas que compõem a Direção Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção. Eu vou deixar que a Ridaura e o Néurio coloquem mais uma questão cada um. Ridaura. A minha intervenção é a seguinte. Sabendo-se que a PGR significa Procuradoria-Geral da República, e a minha intervenção é a seguinte. Qual é a função que a PGR tem na sociedade? A PGR, Procuradoria-Geral da República, é o fiscal da legalidade democrática. Qual é a função da PGR? A PGR tem a função de prevenir a prática de crimes, combater os crimes, promover uma cultura de transparência no âmbito da boa governação, de integridade. Tem a função de instruir os processos, de preparar os processos para que possam chegar ao juiz, não é? Para que o juiz os perceba e possa condenar os criminosos. Ou não. Ou não. Néurio. Será que uma das grandes causas da corrupção é o nepotismo? O nepotismo é uma forma de corrupção, não é uma causa. Uma das causas da corrupção é salário baixo, os salários baixos. Não sei se vais perceber, mas a burocracia na administração do Estado. Nós, quando vamos tratar um documento, quando o papá vai tratar um documento, leva tempo, não é? Vai tratar um bilhete que devia ser entregue em 5 dias, mas leva um mês. Isso leva a que a pessoa, o funcionário que está a tratar aquilo, diga: olha, eu não te posso dar, se tu quiseres o bilhete em menos tempo, não é? Dá-me dinheiro. Sim. Percebes?
Sim. Não tem bem a ver com o nepotismo, não é? O nepotismo é uma das formas, é um dos atos de corrupção. Ridaura? Sim, temos uma intervenção. Mais uma. Essa é a terceira. Olha como escapa. Néurio? Falando da corrupção do dia a dia, quem deveria ser envolvido nessa luta? Existe algum papel especial para a sociedade civil? Existe. Todos nós somos chamados a combater a corrupção. Todos. Néurio? O Néurio é chamado a combater a corrupção. A Ridaura? A Ridaura é chamada a combater a corrupção. Sim. Os papás da Ridaura são chamados, todos nós, toda a sociedade angolana é chamada. Quando alguém estiver perante um funcionário que lhe peça dinheiro para praticar um ato, deve denunciar. Doutora Inocência, com este rigor das palavras, já tenho medo de usar a palavra branqueamento. Isto agora, as palavras querem dizer coisas muito específicas. Quando nós falamos da pequena corrupção, não podemos de forma alguma branquear, digamos assim, a gravidade que tem a grande corrupção. A corrupção de colarinho branco. Ou seja, o peso que tem para as sociedades, aquilo que implica no desenvolvimento de uma sociedade, a alta corrupção e os índices de grande corrupção, não podem realmente ser comparáveis aos da pequena corrupção do dia a dia, ainda que ambos sejam moralmente condenados. Em termos económicos, não é justo fazermos essa comparação. Não, a pequena corrupção ou a corrupção bagatelar é aquela que nós vemos todos os dias. É do... Eu não quero... Mas também temos queixas, também as pessoas também apresentam queixa dessa pequena corrupção. Apresentam todos os dias. Nós todos os dias temos no Tribunal de Polícia julgamentos sumários por suborno, por corrupção. Todos os dias. Corrupção aos polícias. Todos os dias nós temos relatos. Temos julgamentos todos os dias. É claro que não se compara à alta corrupção, não é? Envolve valores avultadíssimos. Mas se formos a contar os valores desde que são cobrados pelos corruptos, desde o primeiro dia do ano até o último dia, vamos concluir que serão valores avultadíssimos. O nível de organização de uma sociedade, nomeadamente no que diz respeito ao trabalho que a PGR e suas congêneres noutros países terão, é determinante para os índices de corrupção? Não percebi a questão. O nível de organização de uma sociedade, portanto, de haver processos, de haver horários, de haver regras, de sabermos exatamente onde é que o papel entra, onde é que o papel sai, quando, como. Ou seja, esta desorganização, esta certa informalidade em que entramos todos, contribui para a corrupção. Contribui. Portanto, o caminho de organizar é uma forma de lutar contra a corrupção também. Uma das causas da corrupção é exatamente a desorganização no funcionalismo público. Ridaura, vou-te deixar fazer mais uma pergunta. Sim. Só mais uma? Sim. Há muita corrupção nas escolas entre os professores. Quais são os métodos que podemos terminar com um círculo vicioso? Vou dar um exemplo prático. Normalmente, quando nossos pais querem nos matricular numa determinada escola, existem sempre aqueles mais velhos que vêm e dizem que, olha, para o teu filho entrar na escola tem que pagar um determinado valor. Então, a minha intervenção é essa. Quais são os métodos que podemos utilizar para acabar com a corrupção? Denunciar. Sim. Deve denunciar. Quando o papai é confrontado com esta situação, deve ir à Procuradoria-Geral da República ou à polícia apresentar queixa daquela pessoa. Néurio? Por que a corrupção está muito associada à política? A corrupção está associada ao poder. Só quem tem poder consegue corromper. Quem não consegue ser corrompido. Quem não tem poder não pode ser corrompido. Porque é o uso ilegal do poder. A corrupção pressupõe sempre a existência de um poder. Sem poder não há corrupção. O corrompido costuma ser a parte mais fraca, não é? Nem sempre. O poder está necessariamente sempre... Está. Necessariamente ligado à corrupção. Portanto, aliás, como disse, político. Não existe corrupção sem poder. Sim. Em termos de condições técnicas, como se encontra o trabalho da PGR no combate contra a corrupção?
A Procuradoria-Geral da República, neste momento, clama por melhorias de condições de trabalho. Só para terem uma ideia, a direção funciona no meu gabinete. Nós não temos instalações próprias. Isso dificulta em grande medida a execução com eficácia das nossas funções. De modo que precisamos de incrementar os recursos humanos e também os recursos materiais, recursos financeiros. Precisamos. E os recursos humanos a longo prazo, façam o favor de estudar, meninos, está bem? Sim. Vocês e os que estão a ouvir. Néurio. Recursos humanos são as pessoas. Sim. Recursos materiais são os meios técnicos. A secretária. As secretárias, o computador, o microfone. A doutora disse que tem 6 magistrados. Ou seja, tem 6 pessoas com competências para fazer os processos, para analisar os processos, para preparar os processos para entregar ao juiz. 6. Percebeste porque é que se apresenta a questão do capital humano e dos recursos humanos? Ridaura, percebeste? Sim. Achas que chega a 6? Doutora Inocência, fica com 6 pessoas e nós vamos nem buscar. pensar. Não. Já tem ali uma defesa. Néurio, a última pergunta, que depois sou eu. Como é que a corrupção pode afetar a democracia? A corrupção afeta os pilares do Estado, afeta o Estado, afeta a estrutura do Estado, afeta o bem-estar das pessoas, afeta o Estado. Tu ainda não sabes, são conceitos que com certeza has de saber quando fores mais crescido. Mas para teres uma ideia, a corrupção faz com que nós não tenhamos medicamentos no hospital, faz com que nós não tenhamos livros na escola, faz com que nós passemos fome, sejamos pobres. Está a perceber? Essas são as várias consequências da corrupção. E se não temos um Estado, né? Se não temos coisas tão elementares, não podemos construir uma democracia. Sim. Será um pouco por aí. É. Doutora, a última pergunta vai ser minha. A Ridaura quer pôr mais uma, pode? Uma pequenina, vai lá. Sabendo que PGR significa Procuradoria da Geral, então minha intervenção é a seguinte: o que é a PGR? Outra vez já perguntaste esta pergunta. Não, uma pergunta. Já fizeste, já. Então qual é o objetivo? Estás nervosa, vais de jornalismo. Qual é o objetivo principal do combate contra a corrupção? Não percebi. O objetivo principal do combate à corrupção? Erradicar a corrupção. Fazer com que a corrupção já não exista. Eu sei que parece impossível, mas se nós não pudermos fazer com que ela não exista, minimizá-la, reduzi-la ao mínimo possível. Melhorar aqueles índices que a doutora nos deu no princípio. Da Transparência Internacional. Transparência Internacional. A última pergunta é minha, já ninguém pode fazer mais perguntas nenhumas. Doutora Inocência Pinto, ao longo de muitos anos no nosso país, vimos muitos planos, vimos muitas estratégias, lemos, estudamos, confiamos, batalhamos por elas. O que é que nos pode dar esperança de que este plano estratégico de prevenção e combate à corrupção de 2018 a 2022 venha a ser aplicado? O que é que nos pode dar neste momento esperança de que não tenhamos apenas mais um plano que tivemos que ler para preparar uma entrevista? A vontade da Procuradoria de prevenir e de combater esse fenómeno. A vontade do titular do Poder Executivo. Isso dá-nos esperança de que efetivamente esse plano há de ser executado. E o resto será um pouco o papel de cada um de nós. Doutora Inocência Pinto, nós agradecemos muito a sua presença, agradecemos sobretudo o facto de se ter predisposto a esta simbologia com as crianças num tempo que vai ser de Natal, pois o nosso programa vai terminar hoje e só voltamos depois em janeiro. Manuel Gonçalves, os dados estão lançados, nós gostaríamos de pedir agora a análise daquilo que se pode seguir. Leva-nos, ao que tudo indica, leva-nos a olhar na direção do judiciário. O país carece de estratégias a vários níveis, a nível da diversificação económica, a nível dos ritmos de distribuição da riqueza, a nível da melhoria na formação de recursos humanos, mas há um aspecto da estratégia
que é a estratégia anticorrupção. Paulo, vai o africano ou música ainda? Já é operativa. A questão agora é saber como é que o Poder Judiciário vai responder a essa estratégia que foi elaborada nas estruturas políticas. Música. Foi realmente Ainda não é Paulo Flora, sim. longo, em que perdeu muitos recursos em benefício de pessoas que até hoje continuam a tentar esconder esse facto. E têm meios para o esconder. O sistema internacional, o sistema bancário internacional, deixa muita margem para propriedade oculta. A propriedade oculta é um crime. É um crime, quando há desvio, é crime pelo desvio em si, e quando não há desvio, quando há apenas sonegação de informação, é crime porque acaba por afetar a fiscalidade e é fuga fiscal. Portanto, o aparelho judiciário, a partir do momento em que a estratégia anticorrupção está definida, passa a desempenhar o papel principal. Ou seja, que o Poder Executivo e o Poder Legislativo não vão julgar esses casos. Vão criar condições para que o Poder Judiciário possa fazer. A resposta do Judiciário será, portanto, fundamental. E esta resposta, uma vez mais, como dissemos na abertura, ela implica muitas articulações internacionais. Angola já tem feito algumas articulações internacionais em matéria de jurisprudência e vai ter que fazer mais agora neste sentido. Simultaneamente, serviços de investigação vão ser neste momento também cruciais para se, pelo menos, traçar a rota do dinheiro que foi desviado. Vamos ver nos próximos meses como é que estas infraestruturas vão começar a funcionar, mas do funcionamento delas vai depender muito a capacidade de investimento nacional, ou seja, a implementação real dos programas de desenvolvimento. Um desenvolvimento que foi travado por meios criminosos. Essa é que é essa. E nós, país, precisamos desse desenvolvimento. Doutora Inocência, coragem e bom trabalho. Muito obrigada, Paula. Eu aqui a pensar que a música já estava no ar, estava a despedir-me da Ridaura, do Néurio. Aqui está a música então, uma serenata à Angola, as serenatas que se fazem aos grandes amores da vida, esta com uma mensagem muito especial no fim do nosso programa. Com a viola na mão, com a mão no coração, coração em parampas, com o punho fechado, abrir do caminho onde vamos chegar. Com a esperança que vi estampada nos olhos daquela criança, faminta de amor, com a alma marcada de mágoa e de dor. Da tinta da caneta, a força que faço no punho para escrever. Os africanos. Poema que diz que para ser mais feliz tem que ser em Angola. Da tinta da caneta, a força que faço no punho para escrever. Um poema que diz que para ser mais feliz tem que ser em Angola. Vou tentar soltar a voz debaixo da tua janela. Vou pedir a minha gente para me acompanhar nessa serenata. Vou tentar soltar a voz debaixo da tua janela. Vou pedir a minha gente para me acompanhar nessa serenata. Vou cantar para te dizer que é por ti que eu consigo, por ti que eu canto assim. Explorador dos oprimidos, fora. E os corrompidos, fora. O patife que desvia, fora. Os cubicos para as quitia, as boleias dos mais velhos, fora. Os caravelhos, fora. As princesas que tem tudo, fora. Suborno no miúdo, fora. Os vestidos coloridos, fora. A agonia do gemido.
instiga de voltar por aquela canuca que nunca te viu, mas que vê o seu cota chorar. Cota não chora, cota não chora, está a chegar a hora, ai, a hora está a chegar. Do dengue parido num longo e rouco gemido, de negra pele, como negro está o seu futuro. Ninguém não chora, não chora, está a chegar. A hora está a chegar. Vou tentar soltar a voz debaixo da tua janela. Vou pedir a minha gente pra me acompanhar nessa serenata. Vou tentar soltar a voz debaixo da tua janela. Vou pedir a minha gente pra me acompanhar nessa serenata. Vou cantar pra te dizer que é por ti que eu consigo, por ti que eu canto assim. Explorador dos oprimidos, os corrompidos, o patife que desvia, os cubicos pras que tia, as panelas sem pitel, cafocolo sem abreu, sofrer de noite e dia, as barrigas tão vazias. Os cara velho, siga. Acabar a música. Está a acabar a música. As serenatas que se fazem aos grandes amores da nossa vida. Serenata Angola, Paulo Flores. Agora vamos à redação de informação da Rádio Nacional de Angola. Africanet, bom dia. Bom dia, Paula Simones. Vamos então ao que o mais importante vai dominar o grande jornal às 13 horas. Procurador-Geral da República garante não haver intocáveis no combate à corrupção. Portanto, disse isto hoje, precisamente no momento em que era lançada a campanha de sensibilização contra a corrupção no país. A cadeia de Ndalatando está superlotada. Presos com perturbações mentais estão na mesma cela com os outros reclusos. Vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, está no Kwanza Sul. A dirigente política defende o resgate da crítica e da autocrítica no seio do partido. O MPLA está a festejar 62 anos da sua existência, que vai ser no próximo dia 10 de dezembro. Judo angolano conquista 7 medalhas de ouro nos Jogos da SADC. China lança missão espacial inédita e histórica. Estas e outras, pontualmente, no Grande Jornal, às 13 horas, com o Isaías Afonso e a Felisbela Weigi. E a crónica? A crónica, o nosso português. O sábado às 10h10 está a despedir-se hoje. Terminamos uma temporada, foi um ano com os nossos ouvintes, na verdade um ano que começou em março. Agora a programação da quadra festiva na Rádio Nacional de Angola já começou, vem um tempo mais leve, de outras mensagens, de igual intensidade informativa, mas se calhar nos espaços, em menores espaços, para vos darmos tempo de pensarem no Natal, de pensarem em coisas boas, de refletirem nesta união e nesta necessidade de fazermos as coisas de maneira diferente e de não dizermos apenas que queremos fazer, ou apenas se calhar não foi muito bem, mas é preciso mais do que dizer, é preciso fazer, enfim. O programa sábado às 10h10 despede-se. No próximo ano haverá uma nova temporada. O importante é que você sabe que pode contar sempre com a Rádio Nacional de Angola, aqui nesta sintonia e com o grupo todo em todo o país. É por isso que nós costumamos dizer que unimos o país. Dezembro é o espírito da doce amizade que brilha todo o ano. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Achei a nova Angola
Pedro Manuel, Dário Castro, Mendes Jacinto, Rita Nogueira, o núcleo duro desta equipa de sábado às 10h10, com Paula Simões aos microfones. Foi realmente muito bom estar convosco ao longo deste ano. Festas felizes e até para o ano. Neste dezembro, abra o seu coração. Abra o seu coração. Sonha. Deseje. Ame. Sorria. E seja feliz. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Achei a nova Angola no sorriso do ofendido que aprendeu a perdoar e sem vergonha sabe amar. Achei a nova Angola na integridade do soldado que a bandeira foi jurar para o seu povo então guardar. Achei a nova Angola num caráter de um jovem que aprendeu a respeitar quem com ele não pensar. Achei a nova Angola na união das 7 cores que apesar das diferenças o arco-íris vai formar. Angola, a sua glória está na garra deste povo, no sorriso da criança que se vê com esperança. Sua força está na garra deste povo que dia e noite vela por ti. Angola, a sua glória está na garra deste povo, no sorriso da criança que se vê com esperança. Angola, a sua força está na garra deste povo que dia e noite vela por ti, conservando a união e a paz no coração, trabalhando duro para conquistar o mundo. Ninguém te para pela caneca, és muito rara como diamantes muito cara. De quem gosta de ajudar, não apenas criticar. Achei a nova Angola no povo que tem prazer de votar e escolher o tipo de líder que quer ter. Achei a nova Angola no sossego do adulto que aprendeu a confiar e hoje está pronto para voar. Achei a nova Angola, meu cantinho, meu casulo, onde o rio chora polo, minha paixão, és minha pátria. Angola, a sua glória está na garra desse povo, no sorriso da criança que se vê com esperança. Oh, Angola, a sua força está na garra deste povo que dia e noite vela por ti. Angola, a sua glória está na garra desse povo, no sorriso da criança que se vê com esperança. Angola, a sua glória está na garra desse povo que dia e noite vela por ti. Angola, oh minha terra, oh minha pátria. Ai, eu Angola, Angola pé, Angola pé, Angola. Ai, achei a nova Angola. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.